Quando a gente tem clareza da direção que a gente quer seguir na nossa vida, recomeçar alguma coisa até pode ser difícil, mas deixa de ser impossível. Hoje a gente vai falar sobre recomeços. Quem já tentou estabelecer algum objetivo na sua vida, como tentar acordar mais cedo ou ter uma rotina de exercícios, já deve ter passado pela seguinte situação. Até consegue desenvolver uma rotina, colocar em prática o seu objetivo e parece que está tudo indo super bem. Mas aí acontece alguma quebra. Seja porque tu tirou férias, seja porque aconteceu alguma coisa na tua família que tu teve que dar conta. E aí quando tu viu, aquele hábito simplesmente foi perdido. E tu volta lá pro início, para recomeçar do zero. Ou pelo menos é isso que o teu cérebro quer que tu acredite. No vídeo dessa semana, a gente vai falar como lidar melhor com esses altos e baixos que a gente passa na nossa vida. Eu sou a Gabriela Mondelo, psicóloga e uma das idealizadoras do Cadê o Sentido? A nossa iniciativa para quem quer viver uma vida com mais realização e propósito. Por que recomeçar é tão difícil? Primeiro, porque a gente tem a tendência a se comparar com a pessoa que a gente já foi um dia. Então a gente fica se cobrando em relação àquilo que a gente já tinha conquistado, porque tem muitas coisas que a gente desenvolve na nossa vida, como por exemplo, uma alimentação mais equilibrada ou uma rotina de exercícios físicos, que quando a gente para de fazer por um tempo, elas ficam mais difíceis de retomar. Então, a gente perde a nossa capacidade física quando a gente para de se exercitar por algum tempo. A gente perde o hábito de comer saudável e aí a gente começa naturalmente a desejar comidas mais gordurosas, com mais açúcar. Esse é um dos principais motivos do porquê é tão difícil recomeçar. A gente fica se comparando com aquela versão do passado que a gente já tinha conquistado em algum momento. O segundo ponto que deixa recomeçar muito difícil é porque a gente não para de pensar sobre o e se? E se eu não tivesse parado com aquele hábito? E se eu tivesse conseguido manter a constância, aonde que eu estaria? O que eu já teria alcançado e desenvolvido se eu não tivesse me desviado do meu caminho? Só que esses e se's que a nossa mente cria, eles são muito perigosos, porque eles nos levam para um lugar de frustração, já que aquilo que aconteceu já aconteceu e a gente não tem como mudar. Então é um pensamento que ele literalmente não leva a nada, só a frustração. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a nossa mente ela fica nesses cenários que ela fica criando e imaginando o quanto poderia ter sido melhor se no passado a gente tivesse agido diferente. Mas qual atitude então que tu deveria ter para que esses recomeços ficassem um pouco mais fáceis? Bom, para isso eu vou te ensinar 3 conceitos muito importantes que vão te ajudar a lidar com os recomeços de forma mais saudável. Os recomeços, eles fazem parte da nossa vida. A gente vai passar por momentos em que a gente precisa adaptar um pouco o nosso comportamento para lidar com as demandas da vida. O primeiro deles é o conceito de meta. A meta é aquilo que eu desejo obter. Então, se eu desejo ter um corpo mais saudável, essa é a minha meta. Se eu desejo conseguir correr 5 quilômetros numa maratona, essa é a minha meta. O segundo conceito que a gente precisa compreender é a questão dos objetivos. Os nossos objetivos, eles vão ser aquilo que a gente precisa fazer para conquistar a nossa meta. Então, os objetivos, eles são as ações que tu precisa tomar no teu dia a dia. No caso de buscar um novo trabalho, o teu objetivo vai ser melhorar o teu currículo, desenvolver habilidades. Então, os teus objetivos são tudo aquilo que tu tem que fazer no teu dia a dia e que é possível mensurar. Consegue dizer se tu tá colocando o teu objetivo em prática ou não. Eu consigo dizer se eu treinei 3 vezes na semana ou 2. Isso é mensurável. Então, esses são os teus objetivos. E que muitas vezes é disso que a gente está falando quando a gente fala em quebra e recomeço. É ter que voltar a fazer aquelas ações que a gente estava fazendo antes de se perder, antes de acontecer uma quebra na nossa rotina ou no nosso novo hábito. O terceiro e último conceito que a gente vai aprender hoje são os valores. Uma qualidade da ação que a gente está fazendo. Eles são aquilo que guiam a nossa ação. Então, por exemplo, eu tenho como um valor para mim cultivar e cuidar da minha saúde. Então, esse valor, ele direciona várias ações da minha vida. Então, ele está ligado à maneira como eu me alimento, ele está ligado à maneira como eu cuido do quanto eu estou usando as redes sociais, ele é algo muito mais amplo. Então, objetivos, eles são coisas que a gente vai colocar em prática
de uma maneira temporária, porque a gente está sempre adaptando os nossos objetivos. E os nossos valores são aquilo que estão guiando esses objetivos. Eles são o nosso norte. Alguns exemplos de valores para que fique um pouco mais claro. Então, existe um valor de saúde, e isso pode incorporar, então, esse cuidado com o corpo, cuidado com a mente. Existe um valor que é sobre conhecimento, então é de eu aprender, me desenvolver. Isso pode ser frequentar palestras, fazer cursos, buscar experiências que vão agregar para o meu conhecimento, ou mesmo um valor de presença, que seria estar presente no momento em que as experiências estão acontecendo. Então eu vou cuidar para não ficar no celular ou me distrair quando eu estou com alguém, ou eu vou buscar experiências na natureza. Então é um valor que vai nortear muitas ações. Agora, por que isso é tão importante? Por que ajuda a conseguir diferenciar esses três conceitos? Quando eu sei a direção que eu estou levando a minha vida, eu vou fazer o que for preciso para adaptar a minha rota sempre que um desafio aparecer. E aí eu não vou ter aquela sensação de que eu estou recomeçando do zero. Porque vamos pensar juntos. Se eu tenho um valor de saúde, onde eu quero cuidar de mim da melhor forma possível, isso tem relação com cuidar da minha alimentação, cuidar dos meus exercícios, mas acaba que eu tiro férias, né? E isso é uma quebra na minha rotina. Se eu tirar férias e não conseguir manter essas mudanças, eu não preciso me sentir culpada e voltando do zero nos meus objetivos quando eu entendo que tirar férias também é uma parte de uma vida saudável, porque eu vou poder alimentar também outros valores de conexão, de presença com as pessoas que são importantes da minha vida, ou valores relacionados a experiências. Eu vou estar entrando em contato com realidades diferentes, eu vou poder tirar talvez mais tempo para ficar perto da natureza. Então, essa quebra, ela não necessariamente é algo ruim na tua vida. Ela é simplesmente um momento onde outros valores estão sendo alimentados, ou mesmo é um momento onde eu estou nutrindo o meu valor de saúde de uma forma diferente. E tá tudo bem se eu não conseguir manter a minha rotina exatamente como eu estava fazendo antes. Outra coisa que pode acontecer é que essa quebra ela não seja algo que tu escolheu, como por exemplo tirar férias. Pode ser uma crise na família, pode ser uma dificuldade no trabalho. Isso a gente tem que ter em mente que é algo que é muito normal acontecer quando a gente tem muitas demandas, quando está muito difícil. Às vezes a gente não consegue cuidar tão bem da gente como a gente estava fazendo antes. Outras coisas que proporcionam quebras na nossa vida são, por exemplo, ter que cuidar de alguém na nossa família que está precisando da nossa atenção, do nosso cuidado. Isso tudo são certas crises pessoais ou o término de um relacionamento que a gente não estava esperando ou até que a gente desejou, né, essa mudança na nossa vida, mas isso traz uma necessidade de readaptação de rotina, de pensar sobre a gente mesmo, sobre os nossos objetivos. Isso sim pode gerar um desequilíbrio em outros valores e em outros hábitos. Os nossos hábitos, eles acabam sim sendo, de certa forma, atingidos pelas mudanças emocionais, pelas inconstâncias emocionais que a gente passa. Ah, mas Gabi, seria muito melhor se eu tivesse conseguido passar pela minha crise meditando, se eu tivesse conseguido manter uma alimentação saudável e fazendo exercício. Sim, com certeza teria sido melhor, mas nem sempre a gente consegue. E o que acontece é que se a gente fica se comparando com essa versão anterior, vai gerar culpa, vai gerar sofrimento e nenhuma dessas emoções te ajuda a recomeçar. Então o que a gente tem que entender é normalizar essa mudança de hábitos temporária em função, às vezes, de uma crise na nossa vida, de uma crise emocional, e que isso não necessariamente significa que a gente está desrespeitando os valores da nossa vida. Porque se eu tenho um valor relacionado a cuidado e contribuição para a vida das outras pessoas, pode ser que seja muito importante eu abrir mão temporariamente de alguma rotina que eu estabeleci para poder estar presente para uma outra pessoa. Ou quando a gente tem clareza da direção que a gente está levando a nossa vida, de verdade, esses objetivos temporários, essas rotinas que a gente estabelece, não se torna um problema a gente ter que ajustá-las temporariamente ou mesmo se a gente se perder temporariamente e depois sentir falta. Tá tudo bem, porque isso faz parte. O que importa não é a velocidade que a gente vai atingir os nossos objetivos, mas sim a direção que a gente está levando a nossa vida. E pode ser que temporariamente, para conseguir seguir em uma direção, eu tenha que desviar de algum obstáculo.
Mas esses desvios não significam que eu estou saindo da minha rota. Agora, para que tudo isso faça sentido, é muito importante que tu consiga me responder, tá? Mas qual é a tua rota? Qual é a tua direção? E para isso, a gente precisa ter clareza de quais são os nossos valores. Porque nem sempre a gente vai estar conseguindo nutrir todos os nossos valores. Mas o importante é que algum deles estejam sendo respeitados pelas nossas ações para que a gente se sinta bem com a gente mesmo. Porque é isso que a teoria da psicologia nos mostra. Pessoas que têm ações guiadas pelos seus valores tendem a se sentir mais satisfeitas com a sua própria vida, mesmo quando existem desafios e mesmo quando existe essa necessidade de recomeçar algo que a gente já tinha conquistado antes. E essa atitude da gente conseguir entender que essas quebras temporárias de qualquer coisa que seja importante para a gente fazem parte da nossa vida, isso faz com que fique muito mais fácil a gente retomar aquilo que a gente estava construindo. Sim, essas quebras fazem parte. Sim, a vida muitas vezes nos convida e muitas vezes esse não é só um convite, mas ela está nos intimando a ajustar a rota, a aprender a ser flexível. E se a gente fica muito duro só no objetivo, a gente perde a perspectiva. Então vamos lembrar, a gente pode ter metas, inclusive eu gosto de ter metas, eu acho que elas nos ajudam a visualizar aquilo que a gente quer para a tua vida, concretizar. É muito importante tornar essa meta em objetivos que a gente consiga mensurar, mas é melhor ainda quando a gente conseguir falar para nós mesmos quais valores que a gente tem, esses objetivos, essas metas estão alimentando. Porque sim, a vida muitas vezes vai te tirar do eixo e alguns objetivos e metas tuas vão precisar de ajuste. Às vezes a meta vai demorar um pouquinho mais do que a gente imaginava, mas isso não precisa ser um motivo de sofrimento quando eu consigo entender qual é a direção que eu estou levando a minha vida. Que valor eu estou nutrindo com as minhas ações desse momento? O que eu estou precisando adaptar e flexibilizar para conseguir dar conta das demandas que a gente nem sempre escolhe para a nossa vida? Quando a gente consegue responder isso, não fica tão difícil a gente retomar os nossos objetivos quando o momento se torna mais propício, quando as nossas emoções se estabilizam, quando as situações de fora da nossa vida se acalmam. Porque recomeços sempre vão fazer parte da nossa vida. E é muito importante a gente ter em mente que às vezes sim a gente se afasta de coisas que são muito importantes para nós. Mas aquilo que é realmente significativo, que realmente toca o nosso coração, sempre encontra uma forma de voltar para a nossa vida. E se a gente puder usar a nossa mente ao nosso favor, sem tanta cobrança, sem tanto sofrimento, sem ficar imaginando os cenários, mas e se eu tivesse feito muito melhor? E se eu não tivesse parado? Se a gente conseguir se desconectar disso, essas mudanças da vida acontecem com muito mais fluidez. Um último exemplo que eu queria trazer de como os valores podem nortear as nossas ações é, por exemplo, se eu passo por uma situação de uma demissão. Eu posso ter um valor de prudência, então quando eu sou demitida, eu logo em seguida vou começar a buscar outros trabalhos, a aprimorar o meu currículo, a entrar em contato com pessoas que já conhecem o meu trabalho, que podem ser uma referência. Agora, se eu tenho um valor de liberdade que está me chamando, eu posso ver a demissão como uma oportunidade de explorar essa liberdade. Então agora eu vou pegar uma reserva financeira e vou viajar por um tempo, ou daqui a pouco eu vou usar essa oportunidade para empreender e tentar fazer alguma coisa diferente. Isso é muito importante porque são ações completamente diferentes, uma guiada pela prudência e a outra guiada por um valor de liberdade. E não existe certo e errado. Existe aquilo que vai funcionar melhor para ti. Porque aí a gente tira o peso das ações externas que a gente está fazendo e coloca na direção essa importância. E aí fica muito mais leve ter que fazer essas adaptações. Só que para fazer tudo isso, é muito importante que tu tenha clareza dos teus valores. E pode ser que durante esse vídeo tu começou a se perguntar, tá, mas quais são os meus valores? Será que eu sei quais são eles? Tu consegue me elencar 4 ou 5 valores que tu acha que norteiam a tua vida? Bom, se tu ficou com essa dúvida, eu tenho uma ótima notícia para ti. No nosso canal, a gente tem um e-book sobre valores, que é gratuito, com um exercício para te ajudar a se conectar com os teus valores, para descobrir quais são os teus valores. Então, esse exercício ele é muito prático, ele é muito fácil de fazer e a gente vai deixar
o link aqui para esse e-book na descrição desse vídeo. E também tem o nosso podcast sobre valores, onde eu e a Camila a gente conversa sobre a importância dos valores, a gente traz exemplos práticos que vão te ajudar a ter mais claro quais são os teus valores. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a recomeçar sempre que necessário, com mais leveza, com mais energia e fazer os movimentos que tu quer fazer na tua vida.